quero nesse momento trazer em poucas palavras algo que muitas pessoas não gostam de comentar. O dia da nossa morte. Eu digo o dia da nossa morte porque eu também sou mortal, tenho consciência disso e sei que um dia eu vou ter que deixar esse corpo, como todo ser humano vai deixar. A Bíblia diz: o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disto o juízo final. Livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27. Então esta ideologia de muitos religiosos e a sociedade em geral, que após a morte o terror acabou, ou que haverá purgatório, ou reencarnação, está totalmente descartado pela palavra de Deus. Porque o juízo é necessário para que todos deem conta das suas ações, dos seus atos, diante do trono do Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que devemos prestar contas. Eu vou prestar contas no dia de juízo. E a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Deus não tem um culpado por inocente, principalmente você que está me assistindo agora, que se acha o salvo, o queridinho do Senhor, que Deus é tudo na sua vida, e realmente Ele é tudo em nossas vidas. Mas se eu não for fiel com Ele e não ser prudente, não ter uma vida santificada no seu altar, no meu dia a dia, eu corro o risco de perder a salvação. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus diz em Apocalipse: guarda bem o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. E disse mais: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vida é para quem for fiel até a morte. Eu não aceito essa ideologia também de certos movimentos evangélicos, dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é bíblico. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós temos que perseverar na santidade, na palavra. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Querido, nós estamos vivendo dias de perplexidades. Ninguém entende ninguém. Ninguém valoriza ninguém também. A sua vida e a minha não tem valor para a sociedade. Mas Jesus valoriza, e valoriza todas as vidas, porque Ele pagou um preço de sangue na cruz do Calvário. Por isso que Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas perseverar, permanecer nessa força, como dizia Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não se acomodava, porque ele era um apóstolo de grande projeção e tinha uma comunhão profunda com Jesus Cristo. Pelo contrário, Paulo diz o seguinte: não que eu já tenha alcançado a ressurreição, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Você sabe que quem tem o império da morte, quando a pessoa não tem Jesus e não conhece a palavra, ele está totalmente no império de Satanás. Porque o diabo é que tem o império da morte. Segundo o que eu vou ler aqui com você, no livro de Hebreus, nós encontraremos aqui algo que fala com grande autoridade, que Jesus Cristo, Ele teve uma luta violenta, uma luta tremenda para desbancar o diabo. Porque até então ele estava levando a melhor sobre a humanidade. Mas Jesus veio para tirar ele de cena. E a cena agora está na vida. E Jesus é o autor das nossas vidas. Mas enquanto você não tiver Jesus como seu Salvador, não for fiel com Ele, o diabo, ele está em cena também. O que vale é você se conscientizar que há duas opções: vida em Cristo, ou Satanás vai te escravizar e pode até te levar às profundezas do inferno. Preste atenção no que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 2, no versículo 14. Está registrado as seguintes palavras: e visto como os filhos participam da carne e do sangue,
também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse ao que tinha o império da morte, a saber, Satanás. E todos os homens estavam por toda a vida sujeitos à servidão, mas ele veio para livrar a todos que com medo da morte estavam presos. Então Jesus veio para libertar todos os homens que estavam sujeitos ao império de Satanás, ao império da morte. E Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, como diz a palavra. Querido, Jesus tem realmente um projeto na vida de cada ser humano. Não pense você que Jesus está longe das nossas necessidades ou que ele não vê a aflição da alma humana. Falando em aflição da alma humana, eu vou provar para você que o dinheiro, a fama, o status não preenche o vazio da alma. Há 2 meses aproximadamente em Hollywood, o grande ator Robin Williams, aos 63 anos de idade, se suicidou. Ele tinha o mundo aos seus pés, mas sem Jesus Cristo ele não tinha razão para viver e procurou a morte. Por isso que diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Lamentamos quando alguém morre, lamentamos quando alguém tira a sua própria vida, mas isso prova que sem Jesus Cristo não há razão para viver. Nesse cemitério há milhares de pessoas enterradas, pessoas de classe alta, pessoas nobres, principalmente aqui na França, né? Eles têm um QI elevado, intelectual, social, mas estão embaixo de uma sepultura. Por isso que Jesus disse, do que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Querido, a alma não morre, a alma é eterna. Porque se você achar que depois que morrer vai ficar por isso mesmo, você está se enganando a si próprio e está desprezando a verdade de Jesus. Jesus diz que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Palavra do Senhor. Alguém diz, mas a Bíblia é papel, eu não creio no que está escrito, o papel aceita tudo. Os nossos documentos também são papéis, mas são eles que identificam-nos como cidadãos e nos dá acesso à vida social. Não é um fato? A Bíblia também identifica Jesus Cristo como Rei e nos dá acesso ao santuário dos santos. Aqui está o passaporte para a vida, a palavra do Senhor. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E diz mais, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E complementando, o profeta Isaías disse, o homem é como a flor que seca e murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus realmente reina, ele vive. Para concluir essa mensagem, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, Jesus disse, eu fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Deus te abençoe. Faça uma reflexão, faça uma experiência enquanto você tem vida, porque o profeta diz, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Que Deus te abençoe e que essas poucas palavras, aqui diretamente de Paris, na França, possa penetrar no teu interior e preencher o vazio da tua alma. Deus será contigo e com toda a sua família. Amém.